Os espíritos superiores, os espíritos que programam encarnações, que programam a trazida de conhecimentos novos para mundos, sejam de provas e expiações ou regeneração, ditosos, porque conhecimentos novos sempre são trazidos para mundos. Os espíritos superiores não dão saltos na evolução e não sacrificam as consciências de ninguém, apesar de muitos conhecimentos que são trazidos serem revolucionários e serem vistos como loucura por muitos, ou antidoutrinário, ou que feriu a pureza doutrinária de alguma religião primitiva, porque a religião sempre é primitiva. Em mundos adiantados não existe religião, existe a visão cósmica. Religião são inseridas em humanidades atrasadas e primitivas, de visão estreita e sem evolução espiritual, espíritos menos adiantados. Então, principalmente para esses, onde ainda tem religião, onde ainda tem dogmas, fundamentalismo, extremismo religioso, fanatismo, agarrados a interpretações errôneas e estreitas da realidade espiritual e da realidade universal, então, os conhecimentos são inseridos de forma homeopática. Os conhecimentos novos são trazidos de forma homeopática para não sacrificar as consciências. Muitos estão preparados para esses conhecimentos novos. Outros não estão e reagem da forma, cada um reage de uma forma diferente. Uns de forma educada, outros de forma disfarçada de educação, outros de forma disfarçada de mansidão, quando por dentro estão um vulcão, e outros externam a sua agressividade, o seu ódio, o seu fanatismo, a sua visão estreita e a sua pouca evolução espiritual externa, mesmo sem esconder nada. Porque aqueles que vestem máscaras não conseguem esconder a sua energia para aqueles que são sensitivos, para aqueles que sentem. Não tem como enganá-los, eles vão sentir. Mesmo que falem, você é um espírito evoluído encarnado. Olha, você é a reencarnação do fulano de tal, que foi muito evoluído, você é um espírito antigo, evoluído. Quem sente diz, não é evoluído não. Essa pessoa, eles estão falando isso por algum motivo. Porque não é evoluído não. Eu sinto a energia dessa pessoa. E ela não tem essa energia de um espírito evoluído. Essa pessoa não tem a energia de um espírito evoluído. Tem a energia de um espírito bem complicado. Então, se estão falando que é evoluído, ou eles estão errando, ou eles estão dizendo isso por algum motivo, mesmo sabendo que não é. Porque isso existe. Existem programações, existem situações que os bons espíritos falam algumas coisas que não são, para que lá na frente tenha um propósito positivo. Um propósito muito positivo. Que muitos lá na frente vão entender. Outros vão entender no início. Outros vão entender no meio. Outros só vão entender lá na frente. E outros muito lá na frente. Então, os bons espíritos, eles gostam de trazer os conhecimentos de doses homeopáticas em planetas atrasados, mundos atrasados, humanidades atrasadas. Mas, às vezes, em algumas situações, os espíritos superiores, eles precisam que as pessoas façam perguntas inteligentes, porque até mesmo as que não são inteligentes, mas são perguntas, sempre é importante, porque os espíritos, os bons espíritos, eles não se cansam de responder às pessoas. Não é um incômodo, não é chato para eles. Não é nada disso. Eles respondem com maior prazer. Eles gostam de responder as perguntas. Mesmo que sejam perguntas infantis às vezes. Eles não ligam para isso. Eles gostam de responder. Por quê que eu estou dizendo isso? Foi assim que foi criado o Livro dos Espíritos. As perguntas que foram feitas para o Espírito Verdade, as respostas que foram vindo, respondiam muitas coisas naquela época e outras coisas agora, e vão responder outras coisas no futuro. Isso é bem verdade. Então aquilo tudo foi criado por causa das perguntas inteligentes que foram feitas, de Kardec e de outros que estavam ali também em determinadas situações. Perguntas inteligentes que foram feitas. Muitas perguntas inteligentes que são feitas
Os espíritos superiores intuem as pessoas a fazer aquela pergunta. A pessoa acha que é uma dúvida dela, mas ela é intuída a fazer aquela pergunta para que ele já venha com a resposta que tem que ser dada. Por que isso? Porque ele precisava trazer aquele conhecimento, naquela dose homeopática. Para aquele momento, ele precisava trazer aquele conhecimento. Então, a forma que ele encontrou de trazer de uma forma mais fácil, mais eficiente, era intuindo Kardec a fazer uma pergunta, para ele poder dar a resposta que ele já queria dar. Isso foi feito com muitas perguntas. Mas são um pouco mais de 1000 perguntas. 1000 perguntas, vamos dizer assim. Mas nós não podemos resumir todo o conhecimento do universo em 1000 perguntas. Seria ter uma visão muito, muito estreita da realidade do universo, porque o universo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Vocês têm conhecimentos de buracos negros no Livro dos Espíritos? Em profundidade? Vocês têm conhecimentos de a vida em outros mundos em detalhes no Livro dos Espíritos? Um livro de 500 milhões de páginas não seria suficiente para trazer a cultura dos mundos só dessa galáxia aqui. 500 milhões, 500 bilhões de perguntas não seriam suficientes para responder a cultura dos mundos só da Via Láctea. Então, 1000 perguntas são o que na frente disto? A história do planeta Terra já daria um livro de zilhões de páginas. Só a história do planeta Terra, porque é um planeta de mais de 4 bilhões de anos de existência. Então, só a história do planeta Terra. Suas bibliotecas não caberiam livros para conter todo o conhecimento do planeta. Então, chegou a hora de expandir. Essa encarnação deste médium é muito pouco para trazer tudo o que nós precisamos trazer. Por isso que ele vai embora, vem outro, vai embora, vem outro, vai embora, vem outro, e assim vai indo. Um morre e mais 10 estão berrando no berço, e assim vai. Senão, não tem crescimento. Não tem evolução. Todo mundo fica preso num sistema de crenças eterno, num paradigma, e ninguém cresce. Só que no universo tem que ter crescimento, porque Deus é crescimento e evolução. Nada pode ficar parado, estagnado. Então, nós vamos estar sempre realizando atitudes revolucionárias. Principalmente em mundos de provas e expiações, onde a ignorância e a rudeza do espírito é muito forte. Nós sempre vamos ter atitudes extremamente revolucionárias, como agora. E para isso, nós utilizamos espíritos revolucionários, como o dele. Revolucionários, que enxergam além, que têm foco, muito foco, determinação, audácia. Isso muitos de vocês têm. Para alguns que estão assistindo, só faltou um ingrediente para fazer o que tinha que ser feito, porque alguns que estão assistindo, não precisa ser agora, no dia que entrou o vídeo. Outros que tinham que estar fazendo vão ver daqui a um tempo só, porque o vídeo vai ficar aí. Sabe o que faltou para alguns enviados que tinham que estar fazendo o trabalho e não estão fazendo? Coragem. De não se importar com que a humanidade primitiva a qual ele foi inserido vai falar dele, ou vai fazer contra ele, ou vai planejar contra ele, ou vai traí-lo, ou vai ser falso com ele, ou vai difamá-lo, ou vai caluniá-lo. Isso já é esperado. É do nível evolutivo deles. Eles não sabem ser diferentes disto. Tem que compreender e amar. Jesus fez isso. Eles não têm como fazer outra coisa. Eles vão fazer isso. Eles não conseguem fazer nada além disso. Apesar de ouvir só coisas boas. Mas entra no ouvido, fica 2 segundos, sai pelo outro e eles voltam a ser tudo que eles eram antes. Por isso que precisa
de encarnação após encarnação, até entrar e ficar, e não ficar só 2 segundos, nem 2 minutos, nem 20 minutos, nem 2 horas, nem 20 anos, nem 200 anos, nem 2 milhões de anos. Ficar para sempre. Leva tempo para ficar. Vai ficar entrando no ouvido e saindo pelo outro. Vai entrar no ouvido, vai ficar 2 minutos e vai sair. Na próxima encarnação, entra no ouvido, fica 4 minutos na cabeça, depois sai. Na terceira encarnação, entra no ouvido, fica 8 minutos na cabeça, depois sai. Na outra encarnação, entra no ouvido, fica 20 minutos na cabeça, depois sai. Quanto vai demorar para ficar para sempre? Quanto vai demorar para ficar para sempre? O conhecimento de luz. Difícil, né? Demorado, né? Mas dá para reduzir, não dá? Dá para reduzir. Agora, nesse momento, é uma das tentativas para reduzir o tempo de 20 milhões de anos para 20 mil. Se esforçar bastante, pode entrar e ficar agora para sempre. Ah, mas isso é 0,00000000000000001. Aqui na Terra a contagem é essa. Não quero desanimar ninguém, mas a contagem é esta. Isso não é humilhação. É realidade estatística, matemática. Matemática do universo. E contra isso, contra esses fatos, não há argumento. Porque é exato o negócio. São ciências exatas. Ciências exatas, cálculos feitos por matemáticos com muito mais conhecimento do que os matemáticos daqui da Terra, que os matemáticos daqui da Terra são brilhantes, maravilhosos, é lindo, mas são matemáticos embriões. Se você me disser que um matemático daqui consegue calcular a criação de uma galáxia, consegue? Ensina isso na escola que você dá aula. A matemática para a criação de uma galáxia com 500 trilhões de planetas dentro. Cada um tem que ficar no seu ponto certo. Cada um tem que ter o tamanho certo. Cada sol tem que ter o tamanho certo. Cada sol tem que estar no ponto certo. Cada planeta tem que ter a quantidade de seres certos. Cada buraco negro tem que estar no seu lugar. Cada buraco de minhoca tem que estar no seu lugar. Cada micróbio, cada bactéria, cada vírus tem que estar no seu lugar. Consegue fazer esse cálculo? Procure um vídeo no YouTube que fale disto. A mediunidade é um negócio muito interessante. A mediunidade é algo muito interessante. Hoje, os médiuns estão trabalhando, não estão sendo usados. Não, usado é a forma de dizer. É uma forma religiosa, arcaica, estreita. Vamos mudar isso. A gente já falou usados o tempo que tinha que falar. Agora, em 2024, em janeiro de 2024, nós vamos falar trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto. Trabalho junto. Acabou médiuns bonecos. Acabou médiuns manequins. Manequins. Boneco de ventríloco. Acabou médiuns boneco de ventríloco. Agora o médium trabalha junto com o espírito. Ainda tem muitas pessoas ignorantes que não entendem isso. Que é difícil entrar na cabeça quando é explicado. Mas nós não desistimos, nós somos teimosos. E nós vamos ensinar de formas diferentes para ver se entra. Trabalho em conjunto. Se é em conjunto, o trabalho é do espírito, que está canalizado ou incorporado, ou os espíritos, juntos, em um só. Vamos supor, tem 10, um fica como o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ou se misturam, o 10º
vem para ser segundo, o oitavo vem para ser terceiro, volta para o oitavo de novo e todo mundo fala através de um. E esse um também fala junto. Então todo mundo trabalha junto, como agora. E um ajuda o outro. O espírito desencarnado ajuda o médium, e o médium também ajuda o espírito desencarnado, porque o espírito desencarnado fala, não vamos falar isso não, acho que não está legal. E ali o médium decide na hora, na comunicação, enquanto eu estou falando aqui, já estamos nos decidindo. E às vezes o médium fala pra gente, não, dessa forma aqui não vai ficar legal, por causa da cultura deles, o sistema de crença deles aqui, vai dar ruim, vai dar problema. Então, aí eles falam, é verdade. Por exemplo, o mestre Kutumi, que está na comunicação hoje aqui, 2. E ele fala, é verdade, Pedro, vamos lá. Nossa, que audácia, o Pedro instruir mestre Kutumi. Mas mestre Kutumi também pode encarnar. Mas se ele encarnar, ele não vai encarnar como mestre Kutumi, ele vai encarnar num outro corpo. Então, o mestre Kutumi encarnado pode instruir e dar uma ideia para o Saint-Germain, que está desencarnado, canalizado com o mestre Kutumi encarnado. E eles interagem. Eu vou parar. Vamos continuar. Então, a mediunidade é algo interessante. Interessante como? Se ele está consciente, se nós estamos num mediunismo e os espíritos estão canalizados ou acoplados, ou 2 estão acoplados e 3 estão canalizados, ou todos estão canalizados, ou todos estão acoplados, um acoplado no outro que se acopla nele. Ou eles podem formar um corpo de ilusão gigantesco e todos entrarem dentro do corpo de ilusão e se acoplar nele. E acho que eu falei demais, não está em livro que eu disse. Acho que não era para ter dito. Tá, eu acho que ninguém vai socar os peitos, nem o chão, nem vai tacar cascas de banana no médium. E nem vai fazer coisa pior de tacar fezes também. Não vai não. Já somos civilizados. Temos guerras, mas somos civilizados. Peraí, mas quem tem guerra é civilizado? Ser civilizado é fazer guerra? Não, pera, civilizado. Mas tem inveja, tem traição, tem tramas, tem orgulho, arrogância, tem corrupção, tem roubo, tem assassinato. Peraí, civilizado? Agora eu estou confundido agora. Tem assalto. Tem bebida alcoólica em excesso. Não um pouquinho, mas em excesso. Tem ofensa. Peraí, civilizado? Acho que a gente errou. Tem violência, agressividade. Peraí, civilizado? Tem intolerância, tem extremismo, fanatismo religioso. Peraí, civilizado? Tem doutrina, tem religião, tem dogmas. Tem o entrar em fúria quando você pensa diferente do outro. Peraí, civilizado? Tem os parentes se odeiam. Peraí, civilizado? Tem ganância. Tem sede de domínio e de poder. Peraí, civilizado? Acho que a gente vai ter que voltar o vídeo e cortar tudo. Peraí, civilizado? Que palestra é essa? Não são civilizados. Então como é que nós vamos dar a palestra? Peraí, civilizado? Médiuns que se degladiam entre si e falam mal uns dos outros na internet. Peraí, civilizado? Médiuns que só tem o evangelho na cabeça, mas não tem no coração, percebe-se pela atitude. Peraí, civilizado? Médiuns que querem sede de poder, de dominar, e querem fama, e querem aplausos. Peraí, civilizado? Desamor estabelecido no planeta. Peraí, civilizado? A religião em peso e ainda adorando estátuas e fazendo oferendas para espíritos com panelas de barro, farofa e galinhas mortas. Peraí, civilizado?
se acham os únicos inteligentes do universo e não conseguem enxergar além da camada de ozônio. Peraí, civilizado? Só tem uma nave que conseguiu ir no máximo na Lua e outros se mataram quando souberam que outros foram para a Lua. Peraí, civilizado? Vamos continuar a palestra. Então, a mediunidade, ela é um negócio muito interessante. Então, para eles incorporarem ou canalizarem no médium consciente, eles precisam que o médium tenha um quebra-cabeças montado dentro do seu arcabouço mental. Mas não é só isso, não. Alguns livros que dizem que precisa de um quebra-cabeça montado, porque os espíritos vão usar as peças para trazer uma mensagem. Mas eu digo que não é só isso. Não é só isso, não. No decorrer eu vou explicar. Primeiro eu vou falar do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é rechear o arcabouço mental de conhecimentos, ou seja, estudos. O médium tem que ler, estudar, não só sobre assuntos espirituais. Ele tem que estudar sobre todos os assuntos. Mas são muitos assuntos? Não tem problema, estuda um pouquinho ali, outro pouquinho ali, e vai estudando e vai levando. Nós usamos medicina, nós usamos conhecimentos de direito, nós usamos conhecimentos de engenharia, nós usamos conhecimentos de arquitetura, nós usamos conhecimentos de mediunidade, de assuntos espirituais. Tudo é válido. Tudo tem o seu valor. Então, quanto mais conhecimentos, melhor. Nós podemos usar conhecimentos de anatomia. Anatomia, bíceps, tríceps, deltoides, antebraço, quadríceps, reto femoral, vasto medial, vasto lateral, bíceps femoral, ou posterior de coxa, ilho, psoas, panturrilhas, peitoral, glúteos, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, romboides, trapézio, crânio, mandíbula, têmpora, origem e inserção, os músculos, os tendões, rádio, úmero, fêmur, tíbia, fíbula, rótula, costelas, osso externo, coração, fígado, rim, endocrinologia, testosterona, progesterona, tireoide, prolactina. É infinita coisa. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, sistema cérebro-espinhal, coluna vertebral. Vai embora. Vamos indo. Então nós podemos usar muitos conhecimentos e não necessariamente são os da mediunidade ou espirituais. Toda a constituição física, ossos, nervos, músculos, sangue, vai ser a mesma constituição física, a mesma anatomia de seres que têm corpos biológicos em outros mundos. Então você não pode exigir que o comportamento aqui seja o mesmo de outros planetas. Você não pode exigir que o que é certo na sua religião tenha que ser lá também, porque tem muitos planetas que não têm a religião que tem aqui. Tem planetas que nem têm religião. Então, você não pode exigir o comportamento da sua religião, do jeito que você acha que é certo, em outros mundos, porque em outros mundos, casamento não é necessário. Em outros mundos, namoro não é necessário. Em outros mundos, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém.
Em outros mundos, tem casamento, mas um casa com 5, 5 casa com 1, 10 casa com 10. Tem outros mundos que não é democracia. Tem outros mundos que é ditadura. Tem outros mundos que é comunismo. Tem outros mundos onde impera o fascismo e eles gostam. E agora, qual é o certo? Qual é o certo? Ah, mas você está preso na política daqui. Você está preso na constituição familiar daqui. Daqui da Terra? Periferia da galáxia? Constituição familiar daqui? Conto de fadas? Vidinha dentro das cavernas? Casamento? 2 filhos? E vamos viver? Será que é assim lá? Será que é assim em naves? Eu vou parar por aqui, porque o assunto da palestra não é esse. Nós vamos aprofundar esse assunto, de repente, daqui a uma semana. Aguardem. Vai chegar. Então vamos voltar na mediunidade, que é a melhor, que já vai causar um estouro imenso na mediunidade. Vamos para as peças do quebra-cabeça? Nossa, falou um assunto nada a ver e conseguiu voltar para o raciocínio anterior? Sim, é um grande treinamento de milhões de anos. Sendo orador, sendo professor e em planetas. Talvez não tenha capacidade. Chegou agora e 50 mil visualizações, 30 mil. Em vídeos mais antigos, 200 mil, 100 e poucos mil. E outros são tão conhecidos e não passa de 3 mil. Ele não deve ser capaz, não. E aqui no planeta Terra é assim, quanto mais incomoda, quer dizer que está fazendo mais efeito. Assim, é como se fosse uma árvore muito bela, com frutos saborosíssimos e raros. Só aquela árvore tem aqueles frutos saborosos e raros. Muito gostoso, todo mundo quer. Então vai se juntar uma multidão de pessoas com pedras nas mãos para atacar na árvore, para adquirir os frutos. Ou vão interditar a árvore e vão pegar os frutos e vão vender a um preço de uma Ferrari. Cada um faz os frutos de uma forma, não é? Vamos voltar. Então, precisa das peças. O que eu estou fazendo? Eu falo de um assunto, vou em outro, depois eu volto. Psicologia terrícola. Então, as peças são os conhecimentos. Os espíritos vão plagiar o conhecimento? Não existe isso. Vamos supor que tem uma pessoa que ela não está incorporada de espírito nenhum, mas ela traz o conhecimento de um livro. Traz. E os espíritos incorporados? Pode trazer muita coisa que está lá? Pode. Mas pode trazer outras coisas para inserir, para incrementar, diferentes, e assim se faz uma palestra. Assim como outras coisas são trazidas também de livros. Livros da onde? Do universo. Vai ser trazido direto. Não são livros que estão aqui, livros que estão no universo. Ou os livros que estão no universo, ou os livros que foram lidos já há 10 milhões de anos atrás, mas estão no inconsciente do médium e são trazidos de repente do inconsciente. Estoura, flui e sai. Nem sempre está vindo direto, já está aqui, aí sai, eclode na hora certa que tem que eclodir. Então, na mediunidade, não precisa só das peças do quebra-cabeça. Você pode ir no inconsciente do médium, da memória atual ou pregressa, no inconsciente ou no consciente. Tudo isso pode ser usado. Mas é só isso? E aí o espírito incorpora ou canaliza e traz a mensagem através do médium junto com o médium? É só isso? Não, tem mais. Eu vou explicar. Prestem atenção. Eu vou ensinar para vocês um ABC diferente. Gostou dessa? Então, para poder falar disso, nós vamos falar do animismo e da mistificação.
Animismo, mistificação. Vamos ver se o animismo é ruim? Não, agora o terror de muitos médiuns, o animismo. Vamos ver se o animismo é ruim realmente ou se ele não é bom. Eu vou mostrar para vocês que o animismo é maravilhoso. Querem ver? Eu vou mostrar para vocês que o animismo é muito bom. Talvez ninguém tenha falado para vocês desse jeito. Primeiro eu vou falar de acordo com o que foi ensinado aqui. Depois eu vou falar com expansão de consciência, uma visão mais longe. Porque a visão está muito estreita. Inclusive para aqueles que foram instrumentos da espiritualidade para falar sobre isso, ou para escrever sobre isso. Ou a espiritualidade, de propósito, só trouxe até aqui. De propósito. Ela sabia que tinha mais, mas trouxe só até aqui. Porque lembra do não sacrificamos consciências, doses homeopáticas. E outra coisa, existe psicografia e psicofonia, não é? Não existe psicografia e psicofonia? Vocês gostam dos livros psicografados por Chico Xavier e outros médiuns? Maravilhoso, não é? Concordo, muito bom. Agora nós estamos fazendo uma psicofonia, já estamos fazendo há muito tempo e ninguém percebeu. Já estamos psicografando de forma oral. E não perceberam. A psicografia já está rolando solto, que não é psicografia, é psicofonia. Já está rolando solto há mó tempão, não perceberam ainda. Podemos transformar, então, o que foi psicofonizado. Estou brincando, é só para brincar, que eu estou usando essa palavra, não quer dizer que é desse jeito. Podemos transformar o que foi de forma oral para escrita. E escrever livros. Só que os vídeos têm direitos autorais. Então vamos lá. Porque impedimos que copiassem para propagar nos canais por causa dos interesses escusos. Mas podem escrever o que é dito. Deixa rolar. Então, o que é o animismo? O animismo. O animismo é a manifestação da própria alma do médium, do espírito do médium. Ele externa no animismo o que está na cabeça dele, os conhecimentos dele, a experiência dele de vida, sua vivência e muito mais que está no arcabouço mental dele. É o animismo. Ali é externado os conhecimentos dele e o perfil psicológico dele, o perfil emocional dele, as crenças do médium, a cultura do médium, o que ele pensa do que é certo ou errado, a sua opinião, a opinião dele. Isso é o animismo. Isso aqui, é animismo. O médium está no animismo. Todo mundo fala que ele está no animismo. Está no animismo aqui, está no animismo. Está no animismo. 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 Não vou cantar, vou só dançar. Animismo. Então o espírito incorpora nele agora. O espírito precisa falar. O espírito vai usar o quê? A voz do médium. Vou falar de uma forma bem fácil. A voz dele. Vai usar o quê também? O corpo dele. O corpo, para poder se manifestar. Então o médium precisa entrar no animismo para o espírito poder se manifestar. Se o médium não entrar no animismo, o espírito vai ficar assim. A gente não fala nada, fica parado. E mesmo ele ficando parado, também está no animismo. O espírito está incorporado nele, mas ele está parado. Está no animismo também. O que eu estou querendo dizer com isso? O animismo sempre está presente. O espírito está incorporado no médium. Jaciane, quem está de óculos? O espírito que está incorporado ou canalizado ou é o Pedro? É o Pedro. Então, se eu falar que Exu é esse, de óculos, eu sou um completo retardado mental, um completo limitado, ignorante, idiota, burro. O Exu está incorporado no Pedro.
Quem é que está com a blusa da Tommy Hilfiger? O Pedro ou o Exu? Ah, é o Pedro. Que Exu é esse? Com a blusa da Tommy? Burro! Idiotia! Falta de estudo! Falta de leitura! Mais burro eu sou por criticar algo que eu não tenho conhecimento. Aí eu sou um completo retardado. Vamos continuar. Então, no animismo, ele externa o perfil psicológico dele, perfil emocional, conhecimentos e tudo mais. Então, o espírito que incorpora, ele está consciente, vai usar o animismo do médium junto com a mediunidade. Então, nós vamos chamar de mediunismo. A mediunidade com animismo. Mediunismo. Mediunidade com animismo. Então, é usado os dois. A mediunidade junto com o animismo. Então, o animismo tem que estar presente, senão não é mediunismo. Senão seria só mediú. Tira o nismo. O que ele está fazendo? Mediú. Mas será que o mediú seria o mais eficiente? Nem sempre. Se o médium for um espírito muito pouco evoluído, mas tem grandes conhecimentos por estudos, os espíritos superiores podem usar isso. Falar assim, poxa, ele não é evoluído, mas ele tem grandes conhecimentos. Ele estudou bastante. Mas ele estudou não quer dizer que está no coração, está na cabeça, mas a gente pode usar, porque a gente tem que trazer essa mensagem para a humanidade e nós só temos esse médium. Por mais que aquilo não esteja no coração dele, mas está na cabeça. E outros não têm isso na cabeça. Então, e outros que têm muito amor e são evoluidíssimos moralmente, mas não têm esse conhecimento também. Então a gente não vai ter como trazer, porque os outros são muito amor, muito evoluídos moralmente, mas não têm o conhecimento na cabeça. E nós precisamos trazer o conhecimento. Então vamos usar aquele que não tem amor, que é endividadíssimo, que é bem complicado, mas está com conhecimento lá. Então, na palestra, vai externar o jeito dele de ser e o jeito do espírito, vai se misturar. E o espírito vai usar o conhecimento dele e, através do conhecimento que ele tem na cabeça, isso pode ser um gatilho para que ele possa trazer coisas novas, que nem a pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta era o gatilho para que o espírito pudesse trazer mensagens novas. É assim que funciona no que está acontecendo agora. Fora o que podemos acessar do inconsciente, da memória atual, pregressa, do que está no espírito, tudo isso misturado. Tá. Então, vamos supor que aqui esteja Bezerra de Menezes. Vamos supor que o médium seja um espírito, o Pedro seja um espírito que tem uma evolução bem menor do que a do Bezerra de Menezes, mas tem um conhecimento grande. Bezerra de Menezes pode vir. Tá, agora vamos mudar, vamos reverter. Vamos supor que o Pedro é só uma suposição, tá? Suposição, ele não é. Jesus está desencarnado, Jesus está no universo, está no plano espiritual, cuida da Terra e cuida de outros lugares também, porque ele não se prende só a um planeta. Quando chega nesse nível de consciência e evolução, ele não se prende só a um planeta, ele cuida de muito mais coisa no universo, que nós não vamos entrar em detalhes agora. Tá? Ele participou da criação do planeta Terra. Então, assim como participa da criação de outros mundos. Vamos supor que o Pedro seja a reencarnação daquele que foi chamado de Jesus há 2000 anos atrás, de Jesus Cristo, vamos supor. E ele seja, vamos supor que ele seja a reencarnação de Jesus, e ele encarna para ser médium. Ele vai entrar no esquecimento da encarnação. Então ele vai ter que estudar, para lembrar tudo aquilo que ele já sabe. Ué, mas ele vai estudar as coisas daqui, ele tem um conhecimento muito maior. Ele estudar as coisas daqui não vai trazer nada de novo. Gente, ele vai estudar as coisas daqui só para ser o gatilho dele lembrar que aquilo já existe e que outras coisas vão eclodir, que não está naqueles livros, por causa da evolução espiritual de Jesus, da expansão de consciência que ele tem. Quando ele ler, vai vir outras coisas. Hoje nós pedimos para ele ler um livro, ele achou que ele ia ler o livro inteiro. Quando ele leu 4 páginas, a gente mandou ele parar. Só 4. Porque a gente ia usar umas coisinhas dali, mas ia vir muitas outras. Por quê? Está no espírito dele. E também nós vamos mandar.
E ele não vai entrar em conflito com o que vamos mostrar, porque ele já vivenciou tudo que nós vamos mostrar. Então o médium não vai ficar segurando a gente nas informações. Tem médium que, se a gente mandar certas informações, ele segura e vai dizer que a gente é obsessor, vai dizer que a gente é quiumba. Não vai deixar a gente falar, porque ele não vivenciou aquilo. Então é muito para a cabeça. Ele não tem evolução e nem expansão de consciência, nem vivenciou aquilo. Então a gente vai botar na cabeça dele, ele não vai deixar, ele não vai falar. Como o espírito é sujeito ao profeta, vocês não vão ter informação. Aqui não. Aqui vocês têm um espírito com um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, e ele não vai travar a gente. A informação vai vir, o espírito dele identifica, porque já conhece, já passou por aquilo, e a mensagem sai. Se eu canalizar ou incorporar em determinados médiuns por aí, vai ser totalmente diferente. Nossa, mas o Osho no Pedro fala de um jeito e no outro médio de outro. Claro, mediunismo, o animismo do médium está presente, o jeito dele se mistura com o meu. Então vai ter o jeito dele também na comunicação, vai ter o perfil psicológico, os conhecimentos dele, a evolução espiritual dele, a expansão de consciência dele. Eu vou colocar umas coisas bem adiantadas na cabeça deles, eles não vão deixar sair. Eles vão deixar sair. Eles vão segurar. Então eu prefiro usar um instrumento que já tem uma expansão de consciência maior, que tem uma vivência maior, uma evolução espiritual maior, que não vai travar a gente. E também gostamos de usar gente revolucionária. Revolucionária, que vem para mudar as coisas. Que nem a Akhenaton. A Akhenaton, quando encarna aqui, ele vem para mudar tudo em volta. Para mudar tudo em volta. Para mudar vidas. Para melhor, para evoluir. Por mais que acham que o que ele está fazendo de mudança é loucura, ou confusão, ou bagunça. Ou agitador. É o que Jesus faz. Ele é a mesma coisa. Ele é desse jeito. Então, vamos voltar no assunto. Está vendo como é que o animismo é amplo? Vamos voltar em Jesus. Jesus encarnado, está aqui. Então, se Jesus está encarnado aqui, ele traz um conhecimento estrondoso nas costas. Uma bagagem tanto, não traz? De conhecimentos? Está encarnado aqui, num corpo limitado. Mas ele traz uns conhecimentos imensos. Está tudo no arcabouço mental dele. Então ele estuda só para eclodir o que ele já sabe para outras coisas virem, que não estão em livros. Que quando ele falar vão dizer que é loucura, que é antidoutrinário, que é maluquice, que é mistificação, que é animismo. Animismo? Mas tem que ter animismo. Ah, tá. Vão dizer que é charlatão, pilantra, essas coisas. Principalmente se for um carpinteiro desconhecido. Hã? Carpinteiro desconhecido? Ou um marombeiro, carioca, surfista, pegador. Aí piora mais ainda. O carpinteiro fica no chinelo. Porque de acordo com minha visão religiosa, católica, estreita, romantizada, né, bem religiosa, tem que ser mansinho, tem que ser perfeito, não pode entrar numa boate, não pode encher a cara, não pode beijar na boca, tem que ser casto, tem que ser virgem até a morte, tem que usar só terno, tem que usar óculos escuro, peruca, o sapato tem que ser da cor tal, ou então tem que botar uma batina, ou então tem que andar com uma Bíblia embaixo do braço, obsoleta, atrasada, e muito pouca coisa do universo está ali. Ou tem que andar com um livro de 1000 perguntas embaixo do outro braço, como se fossem as 1000 perguntas, todo o conhecimento do universo, não aceito nada além disso. Na verdade, eu não sou espírita, eu sou kardecista. Porque o espiritismo é muito mais do que isso. O espiritismo é muito mais. A visão de planetas. Só que quem está aqui não tem a visão de planetas, tem visão de universo. É difícil entender isso, porque tá difícil sair da camada de ozônio. Tá difícil até de ir na Lua. Tem gente que, se ficar sabendo que alguém for na Lua, nossa, é um problema danado. Tem gente que se joga de alturas imensas se souber que alguém for na Lua. Então, estamos adiantadíssimos. Adiantadíssimos. Então, Jesus está aqui. Voltei de novo para o assunto. Eu vou fazer isso, e vai ser 3 horas assim. Jesus está aqui para fazer pensar. Então, dentro de um assunto, a gente traz vários outros assuntos. Depois entra outros assuntos e faz vários outros assuntos dentro de um assunto. Nossa,
tempo eu não esperei por isso. Só tinha instrumento, tinha uns instrumentos bons, não vou negar, tinha uns instrumentos bem bons, mas muito poucos. Agora a gente está com uma Ferrari 2024. Então, Jesus está aqui encarnado. Todo o conhecimento está no arcabouço mental dele. Tá bom. Ele já deu uma estudada, já lembrou quem ele é, já acionou tudo que tinha que acionar, que estava travado, porque deixou travado por um tempo, que às vezes a gente deixa, porque se abrir tudo desde criança, nossa senhora, vai abrindo aos pouquinhos. Então chegou a hora dele trabalhar com a mediunidade e falar para o mundo. Chegou a hora dele pregar. Então ele tem que estar com bastante coisa ativada, né? E ele vai trabalhar com os espíritos, porque ele veio para trabalhar com a mediunidade. Então ele vai incorporar, canalizar, ele veio falar e os espíritos vão canalizar e incorporar. Mas ele precisa disso? Precisa. Ele está encarnado, está no esquecimento. Por mais que ele eclodiu já muita coisa e tudo mais, está no esquecimento. Senão não haveria necessidade de ninguém canalizar e incorporar. Canaliza e incorpora sim. Mesmo sendo Jesus. Está encarnado, está na condição humana. Precisa, vai ajudar. Ajuda. Ajuda bastante. Só que a evolução dele está ali. A evolução dele está ali. É só uma ajudinha. Uma ajuda. Então, na canalização e na incorporação com Jesus, ele é o principal comunicante. Ele é o principal comunicante. Os canalizadores, os espíritos que estão canalizando e incorporando, são secundários. Naquela comunicação ali, um espírito daquela estirpe, ele é o principal comunicante. Então, você dizer assim, um espírito evoluído de verdade não precisa de canalizar ou incorporar. Ele mesmo fala, é verdade. Ele mesmo fala e nós somos os secundários. Então, para que isso? Oportunidade para a gente de evolução, de poder estar incorporando e canalizando num avatar enviado, um avatar de uma luz gigantesca. Nós evoluímos e quitamos débitos. É uma misericórdia para os espíritos que o avatar nos dá. Ele deixa a gente canalizar e incorporar, porque sabe que nós vamos quitar débitos, queimar karmas, porque nós temos karmas, muitos de nós aqui temos karmas. Então a gente queima karma trabalhando com ele. Isso é caridade que ele está fazendo para a gente. Todos que estão aqui? Não todos. Kutume está fora dessa. Mas há alguns que estão aqui, porque somos muitos. Então isso é feito com avatares. Avatares se deixam canalizar e incorporar para ajudar os espíritos desencarnados, porque nós somos espíritos igual a vocês, só estamos fora do corpo. Então, Jesus, caridoso do jeito que ele é, ele vai permitir que a gente canalize e incorpore nele, mesmo a gente sendo bem menos evoluído do que ele. Porque é uma misericórdia para a gente. Jesus não tem karma. Isso está em algum livro de vocês? Mas a gente não falou que ia fazer a psicografia de forma oral? Psicografia. Está rolando. A psicofonia. Estou falando psicografia para entender. Eu sei que não é psicografia. Psicografia é escrita. Eu sei disso. Estou falando que é para poder entender. Porque estão acostumados só com a escrita, com a psicografia. Chegou a hora da psicofonia. De forma eficiente. Com instrumentos eficientes. Não instrumentos obsoletos, cheios de doutrina, cheio de regra, cheio de dogma, cheio de fundamentalismo. Não, esses não. Só se for para crianças. Se for para crianças, aí a gente bota os fundamentalistas, cheios de doutrina, aí eles servem para crianças. Mas quando o conhecimento adulto chega, tem que ser alguém que está fora disso. Então, Jesus está aqui encarnado. Vamos lá agora. Vai vir um mestre Kutume. Quem é mais evoluído, Jesus ou o mestre Kutume? O Jesus é bem mais evoluído do que o mestre Kutume, apesar de o mestre Kutume ter uma evolução estrondosa, não é? Referente ao padrão Terra, é uma evolução grande que o mestre Kutume tem. Não vamos desmerecê-lo, tá? Apesar dele ser humilde e falar que não é, como agora. Mas Jesus está aqui. A evolução de Jesus é bem maior do que o mestre Kutume. Tá. Então, Jesus está consciente. Mestre Kutume vai vir. Mestre Kutume vai fazer um acoplamento áurico em Jesus. Ele vai incorporar em Jesus, encarnado. Jesus encarnado, mestre Kutume desencarnado. Mestre Kutume vai incorporar em Jesus. Só que nessa comunicação que Jesus
está incorporado com o mestre Kutume, ele vai colocar o nome no vídeo, mestre Kutume, mensagem tal. Só que nessa comunicação, Jesus incorporado do mestre Kutume, Jesus vai deixar o seu animismo falar 95%. E o animismo dele, o animismo 95%. Jesus vai deixar o animismo em 95%. E 5% vai ser a mediunidade. Ou seja, a incorporação com Kutume. A incorporação com Kutume é 5%. Ou seja, a mediunidade só tem 5%. 95% Jesus está no animismo total. E quando ele traz a mensagem que é trazida numa profundidade imensa, cheia de conhecimentos detalhados. Cheia de conhecimentos detalhados. Quando o vídeo for para o canal de Jesus, o canal de YouTube que Jesus tem, quando o vídeo for para o canal, vai vir com o nome de quem? Kutume, não é? Então as pessoas vão associar que a mensagem é de quem? Do mestre Kutume. Então o mestre Kutume levou todos os louros, quando na verdade 95% da mensagem foi de Jesus, porque ele estava 95% no animismo e 5% foi do mestre Kutume. Se Jesus é mais evoluído e tem muito mais conhecimento do que o mestre Kutume, eu pergunto para vocês, quem vocês preferem? A mensagem do mestre Kutume ou a mensagem de Jesus? A de Jesus. Então é muito melhor 95% de animismo de Jesus do que 95% de mediunidade com Kutume e 5% de Jesus. Então é melhor que Jesus esteja no animismo. Nossa, o médium vai até beber uma água. Então é melhor que Jesus encarnado como médium trabalhe no animismo. Então, se ele pode fazer tudo sozinho, para que vai vir o Kutume, então, para falar os 5%? Lembra da caridade com o espírito? Para o espírito evoluir? Mestre Kutume não tem karma. Então, para que ele vai incorporar em Jesus se ele não tem karma? Expande, abre a mente. Abre a mente. Quando o mestre Kutume incorporar nele, o mestre Kutume vai aprender. Aprender. O mestre Kutume vai evoluir, ele não está vindo para queimar karma, ele não tem karma. Mestre Kutume está vindo para evoluir mais, porque ele vai acoplar em Jesus, vai acessar o arcabouço de o que de Jesus? O arcabouço mental. Quando o mestre Kutume acessar o arcabouço mental de Jesus, ele vai encontrar um universo de conhecimentos que ele não tem. Então o mestre Kutume vai evoluir com Jesus. Então eu pergunto para vocês, por que o Osho está canalizado com o Pedro? Por que é que o Osho está canalizado com o Pedro? Tirem as suas próprias conclusões. Será que é porque quando eu acesso o arcabouço mental dele, eu vejo algumas coisas que eu nunca vi? Por isso que eu fico empolgado desse jeito, porque eu estou evoluindo para caramba, para não falar outra palavra. Então é uma oportunidade gigantesca para quem? Para o Pedro ou para o Osho? Para o Osho. Muita gente acha que eu sou evoluidíssimo. Não sou, não. No padrão Terra eu estou um pouco acima do patamar mesmo. Eu, Osho, o que eu tenho é expansão de consciência. Eu tenho uma evoluçãozinha legal referente à Terra, mas eu ainda tenho muito que aprender, assim como o Pedro tem muito que aprender no universo. Mas eu tenho muito mais que aprender do que ele, porque ele é mais antigo e tem mais conhecimento, mais evolução. Mas no padrão Terra, eu tenho uma evoluçãozinha legal, mas a minha expansão de consciência é maior do que a minha evolução. Não tem aqueles que têm a moral mais elevada e a intelectualidade baixa? Não tem aqueles que têm a intelectualidade muito grande e a moral muito pequena? Então, mesma coisa é isso. Eu tenho uma evolução até aqui, mas a minha expansão de consciência é maior. Por isso que o que eu falava, muita gente não entendia. Por isso que eu era muito revolucionário quando estava encarnado aqui. Falava umas coisas que não entendiam. Eu tinha mais era a expansão de consciência. Não era a evolução espiritual, não. A evolução tinha legalzinha, mas o que tinha muito ali era a expansão de consciência.
Agora aqui, com esse trabalho, eu estou expandindo ainda mais do que já era e estou evoluindo mais. Estava um pouquinho parado, agora está indo mais. Então, percebemos que o animismo não é tão ruim assim. O animismo não é tão ruim assim. Eu estou aqui canalizado com Pedro incorporado. Tem uma porcentagem de animismo dele e tem uma porcentagem de mediunidade dele aqui na canalização. Eu diria que nós estamos em 85% de animismo do Pedro contra 15% de mediunidade. Vou repetir. Nessa comunicação, nós temos 85% de animismo dele e 15% de mediunidade. Porque os 15% eu falo mais coisinhas que o espírito dele não ia falar. Os 15% eu falo numa tonalidade um pouco mais incisiva que ele sozinho não ia falar. Os 15% eu dou uns gatilhozinhos. Eu dou uma ajudinha aqui para acessar mais fácil o inconsciente dele. Então os 15% é importante, né? Então eu tenho que estar aqui. Eu dou uma ajudinha, dou uma mãozinha para ele. E todo esse conjunto de ideias que foi trazido desde o início, todo esse jogo de palavras, de ir lá, voltar, depois ir de novo, voltar, essas ideias que foram trazidas e tudo mais que não foi lido, está no espírito, é ele. É ele que faz o jogo de palavras. Não é o Osho, não. Ele faz o jogo de palavras. E eu pego bombinhas, estalinhos, cabeções de nego, malvinas, línguas de sogra, confete. Eu solto todas as bombinhas, assopro línguas de sogra. E taco confetes. Por quê? Por que eu faço isso? Porque evoluir é uma alegria estrondosa. Eu não vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Agora sou eu, vou usar os 15%. O pior cego é aquele que não quer ver. Agora eu vou trazer um outro dizer dos 15%. O pior sensitivo é aquele que sente, mas não quer sentir. Vou trazer mais uma. O pior clarividente é aquele que vê, mas coloca uma venda nos olhos, porque não quer aceitar o que está vendo. Então, o animismo, em alguns casos, ele é muito melhor do que a mediunidade. Eu expliquei bem para vocês. Então, vamos tirar o medo do animismo? Agora, aqueles que estão no nível muito inferior, aí, que é a maioria, né, dos médiuns, aí o animismo você não tem que se preocupar só 20% ou 10%. Aí você vai se preocupar com o animismo em 90%. Porque você não tem capacidade para fazer aquilo, nem evolução espiritual, nem expansão de consciência para fazer. Mas pela infinita misericórdia de Deus, você foi inserido nisso. Pela infinita misericórdia de Deus. Vou falar do negócio que aconteceu na academia hoje, hein? Segura aí. O que é mistificação? Mistificação é uma mentira. Existem algumas pessoas que têm problema de retardamento mental que acham que a mistificação só o espírito mistifica, só ele mente. Não. O mistificador pode ser o espírito e o médium. O médium pode ser mistificador também. Então, o que acontece? A mistificação é uma mentira. No animismo, às vezes, em muitas situações, o médium, ele acha que está incorporado, canalizado. Não, eu estou incorporado, estou falando, já estou canalizado, estou incorporado, e não está. Ele está no animismo total. Mas ele não tem intenção de enganar. Ele acha mesmo que ele está incorporado ou canalizado. Ele não tem má intenção. Ele tem boas intenções, ele quer ajudar.
Eu vou voltar no animismo depois, que tem mais um negócio que eu vou falar do animismo. Mas ele acha que está incorporado e não está. Ele não tem má intenção, ele não está mentindo. Quando o animismo é completo e ele acha que está incorporado. Agora, na mistificação, ele tem a intenção de mentir, ele sabe que ele está mentindo. E ele pode não estar incorporado de espírito nenhum, não tem espírito. É o médium fingindo que está incorporado, mudando a voz ou trejeitos, mudando a forma de falar, fingindo que está incorporado, sabendo que está fingindo. Para que isso, gente? Está fazendo isso para quê? Nível evolutivo inferior, para ter fama, para ter aplauso, para ter algum interesse pessoal. É para isso. Gente que tem autoestima baixa, quer ser venerado, quer ganhar fãs, coisa de gente pequena, coisa de gente que tem um nível evolutivo baixo, quer enriquecer com isso. Busca o reino dos céus primeiro e as demais coisas serão acrescentadas. Não fica querendo enriquecer com mediunidade. Mediunidade é uma coisa divina, é coisa de Deus, que tem que ser feita de graça. Faz sem interesse, interesses escusos. O interesse tem que ser a evolução da humanidade e a sua própria evolução. Porque você instrui, muitas das vezes, os endividados, principalmente, instruem e são instruídos com o que instrui. Os médios endividados instruem e são instruídos com o que instrui. Porque estudaram as instruções que eles precisam colocar no espírito deles. Então joga as instruções para os outros, mas tem que pegar as instruções também para si. Porque só estão botando na cabeça, tem que botar no coração. Então tem um monte de médium que tem que ouvir as suas próprias palestras. Porque o que ele foi usado para instruir, ele tem que ser instruído. Então, na mistificação, o médium pode não estar incorporado, mas ele está mentindo que está incorporado. Ele sabe que está mentindo para ter algum interesse escuso. E também tem uma outra mistificação. Um espírito mentiroso. Um espírito que diz que é um espírito de luz, diz que é um Bezerra de Menezes, diz que é Chico Xavier, diz que é Saint Germain, diz que é Sananda, diz que é Arcanjo Miguel, diz que é um Preto Velho, diz que é um Exu, diz que é uma Pombagira, diz que é um caboclo. Incorpora no médium, ele incorpora mesmo, os trejeitos dele vão mudar, porque ele está incorporado mesmo, só que o médium está sendo enganado. O espírito está sendo enganado pelo espírito. Ele não está sendo obsidiado pelo espírito, ele está sendo enganado. Não quer dizer que o espírito enganador incorporou nele, que é uma obsessão. Nem sempre. Ele está sendo somente enganado, não está sendo obsidiado, ele está sendo enganado. Porque para ser enganado não precisa ser obsidiado. Livro dos médios. Então, o médium acha que está incorporado num espírito de luz, e ali é um espírito das trevas que se fez passar por um espírito de luz. E traz uma mensagem. Essa é uma mistificação também. É uma mistificação. Mas assim, por que então o médium, o espírito enganador incorporou nele? Vai lá ver a conduta do médium. Que conduta? Muita gente com a visão estreita vai pensar, ele está enchendo a cara, ele está na promiscuidade, ele está fumando que nem uma chaminé, ele está usando droga. Não é só isso não. Não é só isso não. Tem coisa que é pior do que os vícios. O que é pior? Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, avareza. Porque essas paixões podem estar sendo arrastadas há milênios. O vício ele adquiriu nessa encarnação. As paixões estão sendo arrastadas há milênios, encarnação após encarnação, está entranhada no espírito. O vício, em muitas situações, nem sempre ele trouxe de outras vidas. Algumas vezes sim, mas às vezes, em algumas situações, os vícios foram adquiridos nessa vida. Que dá para ajustar, dá para tirar muito mais fácil do que as paixões. Então as paixões, em muitas situações, são piores do que os vícios de bebida, de cigarro. Em muitas situações, os vícios de bebida, de cigarro, de promiscuidade são muito mais fáceis de tirar do que as paixões, porque as paixões estão entranhadas no espírito. Entranhadas no espírito. E estão há tanto tempo no espírito que também se entranham, eu vou mais profundo, sai do espírito e se entranha, sabe aonde? Nos glóbulos vermelhos do sangue, nos glóbulos brancos, nas mitocôndrias, nas células do corpo físico, nas moléculas do corpo físico, de tão forte que são as paixões. Elas se externam na matéria. Na matéria. Como é que vai ficar?
se alastram, sabe aonde também, essas paixões? Nos neurônios, nas sinapses nervosas, no sistema nervoso, no cérebro físico. Como é que tira? Está tão entranhado que quando alguém fala para essas pessoas que ela tem essas coisas, elas não aceitam, entram em fúria. Por quê? Porque as células, os glóbulos do sistema nervoso entram todo em ebulição, porque já está viciado naquelas paixões. O corpo físico está viciado e ele não quer sair daquele vício. Então, quando alguém detecta essas paixões nessas pessoas, essas pessoas entram em fúria. Porque o corpo reage, não é só o espírito. O corpo físico reage. Tá bom para vocês? Chupem essas 10 mangas. Chupem essas 10 mangas. Por que vocês acham que tem gente, não todos, que estão furiosos com ele? Toda hora quer tacar pedra na árvore para poder pegar o fruto. Forma de dizer que não é isso. Por quê? Porque o que ele está falando, não é a gente não. Lembra dos só 5% e ele 95%? Dos 10% e ele 90%? Não é a gente que está falando não. É ele, porque a gente usa o que está no espírito dele, não no nosso. Lembra da mudança que o espírito dele causa? E outras coisas? Então, isso está sendo usado. Magnetismo está sendo usado. Então, quando ele fala essas coisas, aqueles que são trazidos aqui para ouvir, porque eles vão ouvir, porque para hatear, para falar mal, tem que ver o vídeo todo. E é exatamente por isso que faz hater. Exatamente por isso que faz react. Porque incomodou. Incomodou. Que é para mudar. Então, quando ele fala, essas coisas, as células deles, que está cheio de orgulho, arrogância, prepotência, cheio de paixões dessas pessoas, cheio de crença, cheio de dogma, cheio de doutrina, cheio de fanatismo, cheio de extremismo, as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, o sistema nervoso todo, as sinapses, os neurônios ficam assim em ebulição quando ouvem a voz dele. E eu vou mais profundo, ele vai ficar calado agora. Só a presença dele já causa essa ebulição em todo o corpo físico dessas pessoas. Vou chegar mais perto para a presença dele ficar mais forte. Vou chegar mais perto para ficar mais forte. Sente. Entre os glóbulos vermelhos em colapso. Glóbulos brancos. Sistema nervoso. Sinapses. Neurônios. Moléculas. Melhor me afastar. Me afastar. Afastando. Vamos lá na academia. Vamos ficar sarado agora. Tô cheio de pré-treino no corpo. Já tomei meu pré-treino, já passou as meia hora, o pré-treino já bateu. Já bateu. A cafeína já bateu. Tô cheio de ovo na barriga, tô cheio de batata doce na barriga. O corpo já deu uma absorvida legal. Estou cheio de valina, leucina e isoleucina no corpo. Estou cheio de arginina, ornitina, triptofano. Nossa, estou bem alimentado. Estou cheio de vitaminas, minerais, zinco, vitamina C, vitamina D, todo o complexo B. Toda a síntese proteica já está sendo realizada já aqui no treino, porque o meu corpo está absorvendo toda essa alimentação. E eu não entrarei em catabolismo quando eu treinar, porque eu estou bem alimentado. Vou começar a treinar. O glicogênio muscular está a todo vapor. Eu vou entrar no pump. Eu vou ficar inchado. Eu vou parecer um Hércules. Porque eu dobro de tamanho quando eu treino e o pump é muito grande. Afinal de contas, a arginina ajuda nisso. E também a genética. A genética ajuda. Bem como o treino que eu faço, não com muito peso, mas com intensidade, porque eu não sou guindaste. Eu faço com intensidade. Eu faço até a falha. E aí eu estou treinando.
Você estava com saudade dela, né? Chamei só para ela aparecer que você estava com saudade dela. E aí eu estou treinando, só que eu sou médium. E aí, de repente, 15% da minha visão, meu chakra frontal é aberto. E eu vejo o espírito de uma pessoa, de um ser humano, de um espírito que está disfarçado num corpo físico humano comum, no meio da multidão, no meio da academia. E aí eu percebo que eu estou numa grande ilusão, numa grande matrix. E por mais que a gente fale isso, não entende. E é exatamente por isso que nós estamos falando sobre isso de novo, de uma forma diferente, porque isso aconteceu hoje. Foi inusitado. Teve um propósito. Teve um grande propósito. E o propósito é agora, porque isso não podia ficar só entre eles dois ou os daqui da casa. Isso precisava vir para o mundo. Nossa, essa etapa está ficando cada vez melhor. Massa. Não tem como abandonar isso, né? Não tem. Não tem. Ai, agitador, filho de Beelzebul, tá tomado, fascinado. Nossa, ele precisa de muita oração, ajuda. Vamos orar por ele. Ele tá muito doente. O Pedro é muito doente. Olha que eu sou uma pessoa atenta. Eu nunca abri a guarda para essas coisas, mas eu abri a guarda pro Pedro. Mas eu não vou abrir a guarda para mais ninguém. Agora eu vou ficar atenta. Porque pessoas que se autopromovem e se dizem evoluídas, vamos ficar atentos a isso, porque isso é perigoso, pode ser o ego muito forte. Quem sabe a síndrome do Cristo ou um narcisista. Nossa, eu vou ficar atento com isso. Foi um aprendizado para mim. Eu abri a guarda, mas se vier um outro avatar encarnar aqui e dizer de ser quem ele era, eu vou fechar toda a minha guarda para ele. Eu não vou aceitar esse avatar. Eu vou chamá-lo de filho de Beelzebul. Precisa de oração. Nossa, precisa de muita ajuda. Quem sabe um ebó? Um sacudimento com ervas? Quem sabe uma desobsessão? Ou uma libertação na igreja? Ele está precisando muito de ler a Bíblia. Afinal, a Bíblia tem tudo que está no universo. Inclusive os conhecimentos sobre buracos negros, outras dimensões, em profundidade, em detalhes. Na Bíblia fala tudo de Jesus. Afinal, Jesus é a Bíblia. Ou Jesus é muito mais do que a Bíblia. Ou será que Deus é a Bíblia? Ou será que Deus é muito mais do que a Bíblia? Será que a Bíblia tem todo o conhecimento do universo? Será que 1000 perguntas definem Deus? Afinal... vamos continuar. Vamos falar da academia. É pra incomodar mesmo. A gente vai na ferida, né? A gente não só toca na ferida, a gente pisa, esmaga, torce, tudo. Porque quando aquelas areiazinhas que saem, caem todas, não tem mais tempo, né? Então, vamos na academia. Então, o corpo físico era um corpo normal. Comum, normal. Mas, de repente, nós vimos o espírito. Nós, que eu digo, você. Foi. Você viu o espírito. Então, a gente vai fazer uma jogada aqui de diretor, né? Palestrante, orador, mas também é diretor. Ó. Afinal, ele ama você, então você pode encostar a cabeça na dele. Então a gente vai conseguir falar. Descreve pra gente tudo o que você viu. Foi um homem normal, encarnado, 2 braços, 2 pernas, a cabeça. A pele era até bonita, né? Lisinha. O corpo tá precisando de malhar. Tá só um pouco cheinho, mas um corpo normal. Mas o interior se mostrou Como é que tava o interior? um monstro. Como é que era? Olhos grandes, expressão de raiva, muita raiva. Rosto deformado. Nossa. Dentes travados. Tipo um gremlin? Tipo um gremlin. Tinha orelhas pontudas? Orelhinhas pontudas. O que tinha em volta dele? Vários outros monstros. Vários outros monstros? Mas ele é um espírito só. Mas tinha outros em volta, acoplados nele. É o famoso semelhante atrai semelhante? Isso. Será que é isso? Isso, Os afins se atraem? Um verdadeiro castinho de Mas ele uva, era uma pessoa normal malhando ali. Ele ri, ele brinca.
Será que ele está emanando ou pensando alguma coisa? Ou será que ele é alguma coisa? Ele é. Ele é. Ah, tá. Fala. E ele emanava a energia dele muito densa. Muito densa. Chega a embrulhar. Você se sentiu bem? Não. Você estava do lado dele? Ele só passou por mim. Foi uma passada. E eu vi, ainda parei, olhei de novo para ver se era aquilo mesmo que eu estava vendo. Seria uma passada assim, com 2 halteres na mão? Filma aqui, Jaciane. Agora o quadríceps inchou. Vamos continuar. Não, ele saiu de um aparelho, estava em um, ele passou por mim. E no momento que ele passou perto de mim, eu olhei. Assim, não, estou vendo coisa. Quando eu olho de novo, é aquilo mesmo. E eu fui acompanhando. E a energia muito pesada. A vibração muito baixa. E é como se fosse um caixinho de uva mesmo, sabe? O espírito dele e vários outros acoplados nele. Pronto, definiu. Definiu uma palestra de 3 horas, onde semelhante atrai semelhante, e você é um espírito, não um corpo, mas sim o espírito que habita o corpo. Ele tinha uma aparência física sem beleza, mas iguais a ele, iguais ao espírito dele, ou piores a ele, estão em corpos com 400 ml de silicone em cada peito, um cabelão que vem até os glúteos, liso, uma boca linda, um par de olhos azuis, cheirosas, há uma barriga tanquinho com todos os gomos aparecendo, um quadríceps hiper desenvolvido, belíssimo. E o espírito está lá dentro. Assim como homens também bonitos. Obrigado. Uma vez, um espírito, vamos lembrar porque a Ramatiz fala isso, que a memória dos humanos daqui da Terra é curta. Ramatiz fala muito isso. Por isso que ele psicografou, o médium Hercílio Mais psicografou um livro ou outro com uma recapitulação de outros livros que foram gravados, como, por exemplo, As Piteiras Vivas, Os Canecos Vivos e outras coisas mais. O Karma e tal. Tá. Uma vez, um espírito muito iluminado, ele se encontrou com o Pedro em desdobramento, num lugar bem distante do universo. Se encontrou com esse espírito. Eu estou resumindo. Ele pode contar em detalhes depois. Ele já contou, mas quem está chegando agora e quer saber dessa informação, escreva nos comentários que você quer saber dessa história, ele vai contar para vocês, ele vai ler os comentários. Aí também estamos deixando todos os comentários, hein? Ninguém está sendo bloqueado, ninguém está tendo comentário apagado, porque a gente quer que todo mundo externe todo o seu nível evolutivo nos comentários. A gente quer que todo mundo externe tudo que está dentro nos comentários. Não seja tímido, não seja tímida. Nós queremos que em palavras você descreva quem você é. Sim, uma pessoa evoluída, amorosa, que não julga, não ofende ninguém, não tira conclusões precipitadas, não distorce nada do que é dito, nada. Afinal, a humanidade deste planeta é extremamente evoluída, né? Angélica, né? São sirianos encarnados. Eu sou um felino encarnado. Eu sou um siriano. É, sim. Quando você chegar no plano espiritual, nós vamos colocar um espelho de frente para o seu espírito. Não estou falando com todos. Não generalizem. Estou falando com algumas pessoas. Algumas, muitas. Não todos. Então, esse espírito, ele apareceu para o Pedro e ele tinha a aparência de uma mulher. Uma mulher bela, aparentando uns 45 anos, mas sem rugas, linda, muito bem conservada, com cabelão preto comprido, alta, quase 1,80 m. Ela era muito bela. E o Pedro, quando ficou de frente para ela, ele sentia o amor que ela tinha por ele, como se fosse uma mãe.
ele sentia que ela conhecia o espírito dele mais do que ele próprio, de forma profunda. Ele sentia tudo isso, porque ele é médium, apesar de estar desdobrado, ele continua sendo médium. Então ele sentia tudo, ele captava que ela sabia tudo dele, que ela o amava profundamente. E ele bateu um papo com ela e ele disse que não queria mais voltar, porque ele estava gostando daquela dimensão, daquele lugar, e ele não queria mais voltar para cá, porque aqui deve ser muito bom, então ele não, mas lá era melhor, então ele não queria voltar para a Terra. E aí ela disse para ele, você precisa voltar. Aí ele, por que eu preciso voltar? Ele tinha 20 e poucos anos, ele nem sonhava que estaria inserido num trabalho espiritual desse, no YouTube, e seria conhecido, e vai ser mais conhecido, quer muitos sacerdotes de Amon queira, quer não, encarnados, e tudo mais, ou gente que tem as células chacoalhadas, que não querem. Então ela chegou e falou assim para ele. Ele tinha 20 e poucos anos. Ela falou assim. Quando ele disse que queria ficar, estava insistindo nisso. Porque é aquele negócio, né? Quando você prova a picanha, você não quer bofe, né? Então, ele não queria voltar. Ele tinha 20 e poucos anos e não tinha nem começado o trabalho. E ela falou assim, você ainda tem muita coisa para fazer. Sorrindo, emanando um amor imenso. Você ainda tem muita coisa para fazer. Você precisa retornar. Você ainda nem começou o seu trabalho. Você precisa. Você tem muita coisa para fazer, meu filho. Aí ele, mas fazer o quê? Você verá. No momento certo vai aparecer no seu caminho e as coisas vão acontecer. Isso está eclodindo dele agora, porque ele não lembra dessa parte do desdobramento. Trazemos o que está no inconsciente. Trazemos o que está no inconsciente para o consciente. Você... Então é novo que estamos falando. Nem ele lembrava. Sabe, mas está guardado. Agora, você saberá quando acontecer. Porque está desdobrado, mas está no esquecimento. E... ele percebeu que ela estava irredutível, que ela não ia deixar ele ficar lá, ela ia mandá-lo de volta. E aí ele, vencido, disse para ela, tudo bem, então se é para cá que eu venho, que ela disse para ele que iria para lá, é para lá nada, é para outro local. Se visse o local que ele vai, aí que ele não vai querer voltar mesmo. Ali é só uma das moradas, um dos lugares que ele visita. Ali não é a morada original. Vai para lá nada. Meu Deus do céu. Que mundo bárbaro. E aí... é uma cegueira imensa. E aí... ele percebeu que ela estava irredutível. E ele falou, tudo bem, eu me rendo. Eu venho para cá quando? E ela disse, daqui a 3 semanas. Aí ele, 3 semanas passa rapidinho, eu aguento mais 3 semanas naquele inferno. Só com gente boa e saudável. E ela começou a rir, achou muito engraçado, afinal ela é bem-humorada. Espíritos não são sisudos, bons espíritos, são as pessoas daqui doutrinárias e visão estreita que transformam espíritos em gente chata. Então ela começou a rir. E ele voltou. Quando ele voltou e se viu no inferno, ele levantou da cama, sentou na cama, colocou as mãos nas pernas e disse, filha da mãe, ela me enganou, 3 semanas são 30 ou 40 anos. Tem umas coisas que nós vamos falar só na próxima palestra, então eu não vou falar agora. Nossa, minha língua coçou muito para dizer, mas nós vamos falar na próxima. Por que você está lembrando isso? Porque vai vir umas pessoas assistirem que ouviram isso há um tempo atrás. E elas precisam ouvir de novo. Por causa de alguns... eu não diria... deixa. Ele está tirando. Eu só vou repetir assim. Tem algumas pessoas grandes, bastante gente, não é 1, 2, 3 ou 10, é uma quantidade grande de pessoas que precisam ouvir sobre essa história de novo.
Vocês já viram qual é o comportamento de gatos? Alguém aqui conhece o comportamento dos gatos? Principalmente quando são filhotes. Adultos, eles continuam. Tem um ditado que diz: a curiosidade matou o gato. Então, tem um monte de gatos que precisam ouvir essa história de novo. Gatos que vão chegar aqui, já chegaram, já ouviram, está feito, o planejamento é perfeito. Rianderenenai não habita um planeta. Rianderenenai não habita um sistema solar. Rianderenenai habita uma nave maior do que Júpiter. Mas ele não fica só lá. Ele visita dimensões. Ele não pode se fechar a uma nave, mesmo que seja grande. Ele habita dimensões, ele visita dimensões. E ele é cuspido em mundos para educar gente ignorante, rebelde, agressiva, violenta, orgulhosa, arrogante, prepotente, egoísta, gente falsa, gente traidora, gente ruim. Porque ele não se contamina com nada disso. Porque o espírito dele, a mensagem entrou e não ficou 2 minutos e saiu, nem 4 e saiu. A mensagem já entrou e já está. Assim como ela ficou na cabeça e já irradiou para o coração há muito tempo. Por isso que não só se fala, se emana. Se fala o que está na cabeça e ficou, e se emana o que irradiou para o coração e ficou. Este é só mais um mundo. Nós ainda temos muitos mundos para cuspi-lo. Essa seria um assunto para a próxima palestra. Então, eu vou deixar vocês na curiosidade para daqui a 1 semana vocês ouvirem a próxima e entenderem algumas coisas que lá atrás não alcançaram, não entenderam. Foi repetido várias vezes. Várias vezes. Muitas vezes. Não entenderam. Se preferiu fechar a guarda. Fechar a guarda. Porque tem que fechar a guarda, porque o soco é muito forte. Eu só deixo a guarda aberta para socos fracos. Mas socos para socos de 90% de luz, eu fecho toda a minha guarda. Porque é muito para mim, eu não quero essa luz. Eu só abro a guarda para no máximo 35% de luz. Mais do que isso não, porque se eu abrir a guarda para mais do que isso, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto muito. Eu vou ter que deixar de ser ruim, e eu gosto de ser ruim. Eu só consigo ser 35% bom. Mas 65% eu tenho que ser ruim. E ele não vai me tirar isto. Eu vou fazer de tudo para ele não inserir esses 65% em mim. É isso que dizem. E faz de tudo como? Não é falando, ou gritando, ou sendo agressivo. É nas atitudes. E no que emana, no que pensa, no que trama, no que trai, no que fofoca, no que inveja. É um jogo e tanto de palavras, não é? Sou um espírito professor, mas não professor de planetas, de escolas, de planetas atrasados, mas um professor de mundos, um instrutor de universo, com treinamento de professor de universo, não com treinamento de professor de escolas, de planetas, um educador de almas, um remédio muito forte para almas extremamente doentes, que não sabem o que é amar, não sabem o que é ser bom. Almas que quando a luz, com muito amor, entra na cabeça, porque não pode ir direto para o coração, porque não vai entrar mesmo, vai bater e vai voltar, então tem que ir na cabeça primeiro, que quando entra na cabeça, em alguns, fica menos de 1 segundo,
E quando está ali menos de um segundo, fica calminho, fica tranquilo, e quando sai, volta tudo de novo. E tem que ficar entrando por 500 trilhões de encarnações até ficar. É isso que ele faz. Por isso não desiste, por isso é insistente. Quando tentam impedi-lo e dar uma rasteira nele, ele levanta e vem mais forte. Vocês já viram aquele desenho Dragon Ball Z? Já viu, Michele? Dragon Ball Z? Conhecem o Goku? Conhecem os Saiyajins? Os Saiyajins, quando são espancados e são levados quase à morte, se eles se recuperarem, eles voltam muito mais fortes. Existe uma pílula no desenho Dragon Ball Z, se chama Pílula dos Deuses. Algumas vezes os Saiyajins e outros em batalha quase morreram. E aí um vem, dá uma pílula dos deuses e ele recupera tudo de novo, ele se cura, todos os ossos quebrados se reconstituem, tudo se reconstitui. E quando tudo se reconstitui, ele volta muito mais forte, com poder de luta muito mais alto. Assim é Akhenaton, assim é Allan Kardec, assim é Pedro, assim é Sansão, assim é Mahavatar Babaji. Assim é Enki, o semeador de vida, que quando faz a manipulação genética há muitos milênios atrás, toda a manipulação que foi feita e tudo que foi inserido nas células do espírito, nas moléculas e nos átomos, em determinado momento, em média 2000 anos depois do Cristo, é ativado, tudo que precisa ser ativado com as palavras que Enki fala, porque as palavras emitem uma vibração, uma frequência e códigos que vão ativar toda a manipulação que foi feita lá atrás para a nova raça humana. Não poderia ser outro. Muitos veriam isso como loucura. Nossa, psiquiatra urgente. Assim fizeram com Jesus. Psiquiatra urgente. É muito para a cabeça. É muito avançado. Está muito distante. Está muito longe. Eu só consigo viajar 100 mil anos-luz. Isso daí é 1 trilhão de anos-luz de distância. Imagine uma casa grande. A gente pensa em finalizar, mas não dá. Imagine uma casa grande. Imagine uma casa de 10 quilômetros de comprimento. Uma casa de 10 quilômetros de comprimento. Estão imaginando uma casa? É uma casa bem grande. 10 quilômetros de casa é bastante coisa. Metade da casa é branca e a outra metade é vermelha. 3 pessoas resolveram rodear a casa andando, outros correndo. Tinham um preparo físico bom e falaram: eu vou rodear a casa correndo. Uma dessas pessoas começou o trajeto de rodear a casa, mas ela se cansou. Então ela rodou a casa somente 2 quilômetros. Ela começou pela parte branca. Então ela só viu a parte branca. O outro, eles não sabem da existência um dos outros. Os 3 não sabem da existência um dos outros. Eles não se conhecem, mas eles vão se encontrar. Então um andou só 2 quilômetros e só viu vermelho, vermelho, vermelho. Ele não sabia como é que era a casa, mas ele deduziu que se ele andou 2 quilômetros e era tudo vermelho, era pintada de vermelho, toda a casa é vermelha. O outro, ele resolveu andar no outro lado. Então ele foi na parte branca. E ele andou 3 quilômetros. Ele se cansou, ele não conseguiu mais andar, ele desistiu. Ele se cansou, pegou um táxi e foi embora. Foi embora no trajeto, voltando. Então ele viu a casa só branca. Então se ele andou 3 quilômetros e isso não mudava de cor, ela era toda branca, então nós ele deduziu que a casa era toda branca. Mas teve um outro que ele era um atleta, ele gostava de se exercitar, ele corria bastante, e ele não resolveu ir andando, ele resolveu ir correndo. E ele correu em volta da casa inteira, os 10 quilômetros. E ele viu a casa toda. Então ele disse: nossa, metade dessa casa é branca e a metade é vermelha.
E aí passou uma semana que isso tudo aconteceu. Os três não se conheciam. De repente, os três se encontraram em frente a essa casa, mas não em frente exatamente, senão veria um lado e o outro. Numa das pontas, e a ponta era vermelha. A ponta era vermelha. E eles se encontraram ali em frente e ficaram parando, olhando para casa, os três olhando para casa, lembrando do trajeto que eles fizeram, os três. Só que eles não se conheciam. E eles começaram a conversar e perguntaram, e aí, o que você está olhando? Um falou assim, nossa, eu achei essa casa muito grande, eu resolvi andar, eu andei 2 quilômetros e eu percebi que ela era vermelha. Então eu deduzi que ela é toda vermelha, a casa é toda vermelha. E o outro disse, nossa, eu estava do outro lado, eu caminhei do lado de lá, eu andei 3 quilômetros e ela não é vermelha não, ela é branca. Aí os dois começaram a brigar. Não é nada, ela é vermelha. E o que disse que era branca disse, não é, você está errado, ela é branca. E eles ficaram brigando. Eles não aceitaram. Não aceitaram. Eles ficaram brigando. E aí aquele que é atleta, que correu a casa toda, ele disse, calem a boca os dois. A casa é vermelha e branca. Metade é vermelha e metade é branca. E os dois calaram e falaram, que isso? Que é isso? Você é louco? Eu andei 3 quilômetros, ela é vermelha. Você é louco, eu andei 2 quilômetros, ela é branca, ou vice-versa, não importa. Ele, não, ela é branca e metade vermelha. E aí ele pergunta, quanto você caminhou? Eu caminhei 2 quilômetros. E você? 3 quilômetros? A casa tem 10 quilômetros, eu rodei ela toda. Vocês não viram o que eu vi? É muito bom isso. É muito bom isso. Isso tem que chegar em quem tem que chegar. E vai chegar. Então, eles ficaram brigando e não acreditaram no cara que estava dizendo que ela era branca e vermelha, porque ele correu tudo. Eles não acreditaram nem que ele conseguiu correr tudo. Eles discutiram, você não tem disposição para correr 10 quilômetros? Você é um mentiroso? Não acreditaram nele. Aí começaram a chamá-lo de esquizofrênico. Disseram que ele precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. Disseram que ele era muito doente, que ele precisava de oração, que ele precisava de uma desobsessão, quem sabe uma libertação, porque ele era um maluco de dizer que a casa era metade branca e vermelha, afinal, ninguém consegue correr isso tudo. Só de falar que ele conseguiu correr isso tudo, já é mentira, porque ninguém corre os 10 quilômetros. No máximo que correm é 3,5 quilômetros. E o outro disse, eu corri 3 quilômetros, eu quase fiz os 3,5, enchendo o peito, orgulho, arrogância. Não acredito que você correu 10. Não acredito quem você é. Não acredito de onde você veio. Não acredito quem você diz ser. Eu sou o melhor. Eu não aceito ninguém acima de mim. Não aceito ninguém que corra mais do que 3 quilômetros. Porque eu sou invejoso, sou orgulhoso, sou vaidoso, sou arrogante. Ninguém me vence, ninguém corre mais do que 3. Eu sou o melhor, não aceito ninguém acima de mim, de jeito nenhum. Você que está dizendo que correu 10 quilômetros, você é vaidoso, você é arrogante, você é prepotente, você é um narcisista que está querendo se mostrar. Porque disse que correu 10 quilômetros, e ele está sendo sincero, ele correu os 10. Os dois falaram isso para ele. E sabe o que aconteceu no final da discussão? O que correu 10 quilômetros, ele já não falava mais há muito tempo, os dois ficaram gritando como bestas, berrando. Quando ele viu que não tinha diálogo, quando ele viu que seria um dispêndio muito grande de energia discutir com eles, o atleta que correu 10 quilômetros, eles já estavam falando há muito tempo, ele já tinha parado de falar há muito tempo, e ele entrou em estado de meditação constante. Ele ficou tranquilo, calado, bem sereno e calmo. Ele já não deixou aquela discussão afetá-lo mais, porque se alguém oferece um prato cheio de fezes para você, você aceita se você quiser. Fezes que saem pela boca, pela ignorância, pela falta de expansão de consciência e pela falta de evolução espiritual.
Então ele não quis receber aquele prato de fezes de ignorância e de falta de expansão de consciência e de falta de evolução espiritual. Então ele se calou, ele fechou a boca, ele falou, não vou comer isso, nem absorver pela minha aura. E deixou os dois falando. Quando os dois se cansaram de falar, ele colocou as duas mãos no ombro dos dois e disse, foi um prazer imenso conhecê-los, meus amigos. Só que eu preciso ir embora porque minha mulher está em casa me esperando e eu já estou atrasado. Fique com Deus, apertou a mão de um, apertou a mão do outro. Vão em paz, estou indo. E acabou. Em que nível da evolução a humanidade do planeta Terra está? Qual é o tamanho da sua expansão de consciência? E eu estou falando com aqueles que se dizem os que têm, os despertos, que têm expansão de consciência grande. Qual é o nível da sua expansão de consciência? Qual é a potência da sua evolução? Qual é o tamanho da sua luz? Ela pode ser muito grande para a Terra. Mas e no universo? Você está preparado para o que nós vamos trazer? Já estamos trazendo. Você está preparado para conhecer o seu espírito e saber quem você é? Você vai aceitar quando a gente disser quem é você? Você vai aceitar quando a gente disser assim para você? Foi uma mentirinha da luz. Quando dissemos que teu espírito é o espírito tal, porque tinha um propósito muito maior lá na frente, a gente tinha que dizer isso. Mas o seu espírito não é esse, não. O seu espírito é esse aqui, ó. Você vai aceitar? Você vai aceitar qual é a sua condição na erraticidade, no período entre vidas? Você vai aceitar quando a gente mostrar para você qual é a sua frequência de verdade? Porque palavras não definem frequência, nem máscaras que se vestem para fingir que é um anjinho em público. Nós sabemos o que tem no seu interior, o que vai no seu coração e na sua mente, afinal nós somos espíritos. E alguns de nós temos conhecimento para aferir a sua frequência. Nós vamos usar o nosso instrumento para dizer para você quem você é. Nós já estamos usando. Usando não, isso está obsoleto. Trabalhando junto. Afinal, não precisamos usá-lo. Ele faz. Ele faz. Agora, nesse momento, saímos de 85% para 99%. Eu faço. Eu digo. Sem medo. Na sabedoria. Sem citar o seu nome. Sem dizer quem você é. Pelo CPF. Ou pela identidade. Eu faço carapuças servirem em cabeças. Eu faço bonés caberem certinho em cabeças. Eu faço sapatos, tênis e chinelos caberem certinho nos seus pés. Certinho. Porque o meu espírito tem isso. O meu espírito faz isso. E as missões que eu mais gosto, quando eu desço em planetas, são aquelas que são humanidades dos mais difíceis. Porque eu gosto de grandes desafios. Eu adoro quebrar regras atrasadas e obsoletas. Porque o universo não é isso. O seu comportamento é totalmente diferente do comportamento dos arcanjos e dos querubins e dos serafins. Eu uso essa linguagem religiosa para vocês identificarem espíritos muito evoluídos. A cultura terrícola, a cultura de vocês, não tem nada a ver com a nossa cultura no universo e em naves. O meu jeito de levar a vida no universo é totalmente diferente do jeito que vocês levam aqui, porque aqui é só um planeta, é uma cultura. Eu conheço centenas de culturas, então eu sou a união de várias culturas, mas não me prendo a nenhuma delas, assim como eu não me apego a ninguém. Se apegar é coisa de espírito inferior. Se apegar, junto com o apego, vem ciúme, vem posse, vem raiva, vem desgraça. Ninguém pertence a ninguém, nem a mundos. Ninguém é dono de ninguém, nem de mundos, nem de impérios. Só Deus é dono de tudo. Só Atom. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Donos de nós é aquele que nos criou
Nós somos do universo, não de planetas, não de pessoas ou espíritos. Nós pertencemos ao universo. Com quem você está agora, depois que você voltar para o plano espiritual, o planejamento pode ser que você não encontre essas pessoas tão cedo, só daqui a 10.000 anos. Então você vai se apegar a elas? Sua mulher não é sua mulher, ela está. Seu marido não é seu marido, ele está. Seu corpo não é seu, ele é emprestado. Você está. Você não é esse. Você é centelha divina. Você é habitante do universo. Peregrinador do universo. Todos são. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Depois você pode estar em outra dimensão. Caminhe por 50 segundos numa nave, num buraco negro. Saia daqui da Terra agora, numa nave, 2024, e vá até um buraco negro em 5 segundos. Quando chegar lá, dá uma volta na nave, dentro do buraco negro, depois volta para a Terra para você ver quanto tempo vai ter passado na Terra. Você demorou 5 segundos para sair da Terra numa nave. Chegou no buraco negro. E na nave você andou em volta do buraco negro por 50 segundos. Depois gastou mais 5 segundos para voltar para a Terra. Na Terra vai ter passado 80 anos. Vocês religiosos, vocês não sabem nada. Vocês sabem de religião, de doutrina castradora, dominadores de consciências que são, causando a infelicidade dos outros, com regras castradoras que não deixam as pessoas serem felizes. Eu estou falando com os religiosos, não todos. Eu não sou religião. Eu sou liberdade. Eu sou alegria. Eu sou prosperidade. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você fizer com amor, não é proibido. Mas cuidado. Você não pode dizer que está fazendo algo ruim com amor. Mas o que é ruim? O que é bom? Conecte-se com a fonte e você vai entender o que é ruim e é bom, mas cuidado, que a fonte pode mostrar para você que uma coisa que você pintou durante toda a encarnação que é ruim, ele vai mostrar para você que não é ruim, que é normal, só precisa ter amor. Mas se você fizer de forma animal, aí é ruim. Mas se você fizer algumas coisas por aí com amor, não tem nada de errado. Nós estamos inserindo certas coisas em pequenas parcelas, doses homeopáticas, para não bugar, para não pirar. Ele vai pirar. Ele vai pirar. Lembra? Então, para não pirar, doses homeopáticas. E muitos vão dizer, diga agora. Eu estou preparado, eu estou preparada. Diga, eu quero saber. Não está, não. Não está. Se nós dissermos, esse trabalho espiritual aqui acaba. Porque tem coisas que vocês só podem saber daqui a 1000 anos. Ou 500, ou 600, ou 3.000, ou 1 milhão. Vai ao infinito, porque os conhecimentos novos sempre virão. Vocês não vão suportar. Porque tem certas coisas que, se nós falássemos aqui, quebraria o seu sistema de crenças de uma forma tão forte que vocês tomariam umas atitudes bem complicadas e nós não queremos isso. Então tudo vai ser falado com grande sabedoria e bem devagar em doses homeopáticas. Por isso que no futuro outros virão para cá para continuar esse trabalho, para trazer um pouco mais de dose, uma dose um pouco mais forte. E assim nós vamos indo. Que Deus abençoe todos vocês.